certo? A irmã Gisele, eu a conheci nos momentos a sós com Cristo, mais especificamente conheci a irmã Gisele numa vigília dos momentos a sós com Cristo. E ali eu sempre peço a Deus que Ele me oriente, me mostre as pessoas que estão envolvidas, que possam dar testemunhos. E o pastor Jefferson já tem me dito, né? Olha, o pastor Edson entra aqui no nosso grupo para pegar testemunho. E o pastor Jefferson, o Ivando tem que vir contar um testemunho aqui também, viu? Às 6 da manhã. Que testemunho poderoso, ele e a esposa. Mas hoje, eu quero apresentar então a irmã Gisele e não sabia, mas ela mora aqui em Vila Valqueire, ela já participa das jornadas, dos momentos a sós com Cristo, ela tem uma experiência com o Espírito Santo, como que ela decidiu, né, a entrar nessa busca, nesse compromisso de ser usada. E a irmã Gisele e eu conversamos, está ela aí. Bem-vinda, irmã Gisele, que bom que aceitou esse convite de falar o que o Espírito Santo tem feito a diferença e por que passar uma madrugada, né, irmã? Madrugada, começar ali de madrugada até o amanhecer, 4, 5 horas, orando como Jesus orava. Bem-vinda, que Deus te abençoe. História da igreja de Madureira, não é isso? Isso. Obrigada, pastor, pelo convite. É um prazer estar aqui com os irmãos. E realmente é um divisor de águas na nossa vida, né? Participar desses momentos a sós com Cristo. É incrível porque eu acredito que Deus ele tem um momento muito certo. Ele aproveita algumas situações, né, que a gente passa na nossa vida para que a gente possa ter esse contato mais profundo. Eu não acredito que Deus coloque nada de problemático na nossa vida. Ele não coloca doença, ele não coloca nada de ruim. Mas, como eu ouvi de um amigo pastor uma vez falando, ele tolera essas situações muitas vezes para que a gente possa realmente ter um encontro diferencial com ele, né? E eu já tinha recebido o convite de participar do Momentos a Sós com Cristo algumas vezes pelos meus amigos da Argentina e eu não tinha tido como participar, por vários motivos. Não conseguia ir até um Petrópolis, não fui, ia para Buenos Aires para participar, não consegui, enfim. Deus permitiu que não acontecesse por algum motivo e nesse momento que eu participei foi um momento muito especial porque eu fui desafiado por um amigo meu. Ele é médico na Argentina e ele participa já por muitos momentos a sós, ele faz vigília toda semana, 3 vezes por semana. Então, ele falou, olha, eu te desafio a trazer esse Momentos a Sós para a sua igreja. E como a minha igreja agora tem sido muito o meu grupo de estudantes acadêmicos e residentes de medicina, que são os meus amigos, a gente se reúne para fazer classe na escola sabatina juntos, eu resolvi trazer para esse grupo, que é o meu grupo, que a gente discute a lição, que a gente está bem próximo, né? E conversei com o diretor do grupo, e ficou tudo certo para a gente trazer, e com a diretora do espiritual também, da AMA, né? Que é desse grupo de estudantes de medicina. E estava tudo certo, a gente fez a divulgação, todo o processo, como tem que ser feito. E 40 minutos antes do primeiro dia, né? Que é na quarta-feira que começou, essa diretora espiritual foi chamar um outro amigo que é médico também, e ele falou, olha, cai fora disso, que isso aí é uma coisa meio mística, é uma forma de adorar a Deus por meditação. E ela ficou toda nervosa, ficou me ligando, desesperada. E, coincidentemente, eu estava falando com esse meu amigo que tinha me desafiado, que participava. E ele falou, Gi, olha, o que você quiser fazer, você faz. Mas deixa Deus guiar. E aí eu falei com ela, olha, vamos deixar Deus guiar, vamos nos permitir participar, porque somos todos cristãos, somos adventistas, temos princípios e sabemos diferenciar o que é de Deus e o que não é. E mais do que isso, mesmo que a gente não consiga por algum motivo, nós temos um coração sincero e podemos perguntar a Deus se é dele ou não. Deus não deixa nenhum sincero ficar enganado. E ela ficou muito constrangida com essa situação e resolveu não participar. Mas ela não cancelou. Ela estava quase cancelando. Por algum motivo, Deus não permitiu que ela cancelasse. E foi muito bom. O grupo teve uma adesão muito boa, mas ela não participou. E eu fiquei pedindo a Deus o tempo todo, olha, Senhor, eu tinha certeza que era seu, eu estava tranquila, mas agora eu quero ter certeza, uma certeza muito maior. Eu quero que o Senhor fale diretamente comigo se isso é do Senhor ou não é.
e participei, né, de todos os dias, todos os momentos. Estava ali junto com esse meu amigo que é da diretoria, e a gente orando, orando, orando. E eu não conversei com o Alcênio, que é o líder, né, que faz todo momento essa sorte com a gente. Eu fiquei na minha e fiquei orando só e conversando com esse meu amigo. Quando foi no sábado, na vigília, aconteceu uma coisa muito interessante, porque todas as perguntas que nós viemos fazendo durante a semana, exatamente todas, Senhor, será que é uma prática meditativa? Será que a Igreja Adventista aceita o Momentos a Sós como algo que é compatível com a nossa doutrina, com aquilo que a Bíblia, porque a nossa doutrina é uma doutrina bíblica, ou seja, é compatível com a Bíblia? É isso que o Senhor quer? É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer conosco? Todas essas perguntas, o Alcênio respondeu. Como se ele estivesse conversando comigo, né? E ele levantou em alguns momentos assim, a Igreja Adventista, ela apoia tanto esse projeto que pastores, presidentes de associação, vários pastores pela América do Sul têm participado, não só América do Sul, Estados Unidos, eu tenho um amigo que está na Coreia também fazendo esse projeto, né? Então, assim, a igreja tem difundido um projeto que os pastores aceitaram, participaram, viram que realmente é compatível completamente com a doutrina. E uma coisa muito interessante que nós descobrimos também, o pastor Mark Phelan fala exatamente todo o processo como a gente faz, né? O pastor Mark Phelan já fala há anos sobre isso, e a irmã Ellen White também já praticava isso. Ela praticava em segredo e tem um testemunho relatado de uma senhora que viu ela praticando os momentos a sós, exatamente como a gente faz na sua casa, porque a sua janela estava aberta de madrugada e ela viu. Então, assim, Deus foi falando, respondendo, e eu não tinha como. Eu fiquei no chat assim com meu amigo, eu falei, tá vendo? Olha isso. E a gente orava, né, durante a vigília, a gente ouve e ora, ouve e ora. É uma vigília bem raiz, né, aquela vigília que a gente não fica cantando nem nada, a gente só intercede e ora pelo Espírito Santo, depois a gente volta, ouve, depois a gente ora, e são horas assim. Todas as vezes que a gente voltava, ele respondia mais uma pergunta. E ele respondia mais uma pergunta. E quando foi no último momento a sós, a gente estava lá lendo a Bíblia, e quando eu voltei, ele abre para a gente fazer alguns testemunhos, né? E Deus ficou falando para mim, você tem que contar, você tem que contar, você tem que contar isso para as pessoas. E eu fui, contei o que Deus tinha falado comigo diretamente. E quando Deus fala, é uma coisa tão forte, é tão poderoso, que a gente não tem como duvidar que foi ele que falou, né? E existem vários testemunhos. Esse foi um testemunho que eu tive recentemente com Momentos a Sós, e assim, Deus confirmou no meu coração. Eu não estava com medo de participar, muito pelo contrário, eu estava bem tranquila, porque eu sabia que se não fosse dele, ele ia me dizer também. Mas foi mais significativo ter a confirmação pessoal de Deus, né? Porque eu sei que tem vários pastores que participam, mas Deus falando comigo, Gisele, olha, Gisele, é meu, fica tranquilo, participa, faz. Foi muito especial e eu tenho vivido assim momentos muito interessantes com o meu relacionamento com Deus, assim, me aprofundando de uma maneira que eu não tinha pensado antes que era tão possível. E a gente ouve, né, o pastor Gustavo aqui falando, eu dando glória a Deus, e ele falando assim como que o nosso relacionamento com o Espírito Santo é transformador. E eu sei que nessa época que a gente vive é uma época tão difícil, as pessoas estão sofrendo, elas estão tristes, elas estão trancadas em suas casas, sem contato pessoal, privadas desse momento social, principalmente sábado na igreja, muitas vezes a gente não consegue ter aquele mesmo contato. E eu estava pensando, enquanto o pastor Gustavo estava falando sobre o Espírito Santo e sobre as vigílias que a gente tem feito, que a gente exatamente clama sobre isso, né? O poder do Espírito Santo. A gente passa horas só pedindo isso. A gente não pede por ninguém que está doente, às vezes, a gente ora só pelo Espírito Santo, para que ele possa se transformar, se manifestar na nossa vida. E um dos frutos do Espírito é a alegria. E como a gente consegue ter alegria num mundo assim tão louco, né? Numa realidade tão difícil que a gente vive, sem ter o Espírito Santo, sem ter Jesus conosco, sem ter Cristo? É realmente impossível. A gente pode ter momentos de euforia, né? Rir por alguma piada, mas a alegria real é só quando a gente clama pelo Espírito Santo. Então, se você quer estar alegre, se você quer estar feliz nesse momento, não tem nada mais importante do que buscar o Espírito Santo. E só para finalizar, pastor, eu vou contar a última experiência que eu compartilhei com o senhor, que foi de uma amiga minha, que ela também participa depois de Momentos a Sós, a gente tem outras vigílias que a gente participa, né? Periodicamente.
E ela estava participando dessas vigílias, mas ela é estudante de medicina e ela faz faculdade na Universidade de Buenos Aires, que é muito difícil, é uma faculdade assim que exige muito. E aí ela estava estudando uma semana de provas e percebeu que ela não estava conseguindo dormir no horário certo. A gente tem que dormir um pouquinho mais cedo para participar da vigília, né? E ela foi dormir muito tarde. E ela falou assim, Senhor, eu tenho aqui mais ou menos 1 hora para dormir e eu não vou conseguir acordar e eu tô muito cansada, eu tô desanimada, não vou participar dessa vigília não. E dormiu. Cerca de 1 hora depois, né, 5 minutos antes da vigília, Deus acorda ela e fala assim com ela, levanta que o Alcene vai falar sobre os medos. E ela, que? Não. E ela virou para o outro lado e Deus falando, levanta que o Alcene vai falar sobre os medos. O Alcênio é a pessoa que dirige, né? O senhor que dirige a vigília. E ela levantou. E o Alcênio nunca fala sobre o que ele vai falar para ninguém. Ele não fala, essa vigília vamos conversar sobre esse assunto. Não. Vamos fazer uma vigília e vamos orar a Deus e Deus vai guiar. E quando ela entrou na vigília, ouviu tudo que tinha para ser dito, né? O Alcênio falando sobre como os nossos medos nos separam de Deus. Muitas vezes coloca uma capa entre o nosso relacionamento e Deus, né? Não permite Deus se manifestar na nossa vida, porque a gente olha para a Bíblia, a gente vê que as pessoas que se entregaram de verdade eram pessoas muito corajosas. Imagina você perder a cabeça por Cristo, você morrer por Cristo, você realmente querer dar a sua vida por Cristo. Isso só acontece quando você se liberta dos seus medos. E quem liberta a gente dos nossos medos é Deus, né? E ele foi aprofundando, aprofundando, aprofundando. No final da vigília ele abre para fazer os testemunhos e ela chorando aos prantos, assim, quando a gente ouve ela falando assim, é realmente emocionante, porque a gente vê que ela falou, olha, eu não sei para quem mais foi essa vigília, mas eu tenho certeza que foi para mim, porque era isso que eu estava conversando com Deus essa semana. Eu tenho muitos medos para vencer e Deus me acordou literalmente para falar comigo. Então, quando a gente se permite, coisas assim e muito mais acontecem. A gente tem testemunhos de milagres de várias formas, mas o milagre mais importante não é você ser curado de uma doença, você receber uma promoção, você receber um emprego, pagar suas dívidas. O milagre mais importante que a gente pode ver na vida de um cristão é a real transformação. A gente conseguir, através do poder de Deus, quebrar essa barreira que existe entre nós e Deus, que é o pecado. E só Ele pode fazer isso por nós. Amém, amém. Mas, Gisele, olha, eu queria que contasse até mais. Olha, quando vê brilho, quando vê as pessoas contando. Se eu abrir aqui o microfone para o Marcelo, meu ancião, aqui falar, então, nossa, vai ser mais uma vigília. Mas eu vou aqui pedir para o pastor Jefferson, então, Gisele, muito obrigado mesmo. Eu vou falar agora então as datas dos nossos momentos aqui. Não deixe de participar, porque realmente é uma experiência muito importante na sua vida e talvez a mais importante que você pode se permitir. Porque o Momentos a Sós, pastor, ele é ótimo, a gente pode buscar o Espírito Santo sozinho, pode, mas eu acredito que Deus, ele iluminou, né, através de estudos, algumas, como se fossem técnicas, sabe? Aquele passo a passo. A gente pode achar informações na internet sobre como fazer um bolo. Mas se a gente comprar um curso que a pessoa vai ensinar desde o início, é muito mais fácil. Então eu vejo Momentos a Sós assim, como se fosse um guia, sabe? Para a gente conseguir ir aprofundando nosso relacionamento sem a gente... Sozinho a gente consegue, mas eu acho que a caminhada é muito mais dolorosa do que em grupo, sabe? A gente pode compartilhar, a gente pode tirar nossas dúvidas e assim a gente vai crescer mais rápido. Maravilha. Pastor Jefferson, me fala um pouquinho. Olha, você é responsável de me enviar o link e a primeira vez eu nem entrei, nem tinha participado de todas as etapas e já caí na vigília para ficar 20 minutos orando. Pastor Jefferson, não foi fácil. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Que silêncio nesse Zoom. Pastor, fala para mim aí. O senhor pediu aqui a palavra, pode falar. Na verdade é o seguinte, o pastor Edson está falando sempre que discipulou o irmão Daniel, né? Teve essa participação. E eu tenho uma grata satisfação de ter discipulado o pastor Edson Loura nos Momentos a Sós com Cristo, né? Porque eu recebi e eu acho que ele já passou aí, não sei se foi depois para o pastor Adolfino também, né? Eu já trabalhei no mesmo campo do pastor Adolfino, né? Que ele está agora em Tapetinga, eu já trabalhei bem próximo a ele.
Então, é uma corrente que está se passando. E a minha preocupação é a mesma que a irmã Gisele teve. Inclusive, o pastor Edson tem um bom costume, que ele fica andando lá pelas madrugadas, ele ouve, fica atento aos testemunhos e aí já traz para cá. Então, eu quero levar para lá. Gisele, eu preciso do seu contato depois para você contar esse testemunho lá no meu distrito também, na Bahia. Já foi na Bahia, Gisele? Já foi? Então, Já pronto. foi. Agora vai voltar à Bahia, pelo menos virtualmente, para compartilhar esse testemunho. Então, minha preocupação, pastor Edson, era exatamente se esse momentos a sós com Cristo era algo, eu não conhecia se era algo, primeiro, se estava dentro desses princípios. Essa preocupação da irmã Gisele é fantástica, extraordinária. E o que é que eu fiz? Eu busquei informações. De onde é que começou isso? Quem começou? Quem é esse irmão Alcênio? E eu me deparei com um amigo meu, que hoje é departamental de pequenos grupos e saúde na União Centro-Oeste Brasileira, o pastor Manuel Nunes. E o pastor Manuel foi pastor lá na região do irmão Alcênio. E eu perguntei, e aí, esse irmão, como é que é? Ele me disse, Jefferson, é coisa de Deus, nós já fizemos vários eventos da associação lá, do nosso campo, é um homem extraordinário e tal. E os eventos os momentos a sós que tivemos aqui foram feitos, os que eu assisti, com o irmão Domingos. E peguei com uma irmã do Paraguai também, mas não assisti todo com essa irmã. Eu acho que Keila é o nome dela. Ela que Então, vai fazer conosco, então já está convidada a assistir todo com ela. Ok, obrigado. Então, realmente é um divisor de águas. E nós, as nossas madrugadas, que já estamos aqui com, se não me falha a memória, 87 madrugadas, elas, na verdade, iniciaram com os momentos a sós. Então, finalizou aquela semana, a vigília dos momentos a sós, no dia seguinte, já iniciamos as madrugadas das 5 às 6 da manhã. E tem sido a constante, e ai de mim, eu vou ser apedrejado se eu parar as madrugadas aqui no meu distrito, porque o negócio está muito... E já fizemos 2 classes bíblicas, nós estamos com a classe bíblica fruto do Momentos a Sós. A nossa classe bíblica tem 39 pessoas estudando a Bíblia, 39 não adventistas. Não estou falando do povo da igreja, não. São 39 não adventistas estudando a Bíblia. Nas quinta-feira à noite, no sábado à tarde. Então está sendo uma bênção. E para mim, a primavera agora, amanhã vamos ter batismo, né? Já temos batismos marcados, já fruto dessa classe. Então, o que é que o Espírito Santo faz se não é isso? E aí, diante desses resultados todos, o pastor Edson, o presidente aí, Gustavo Sá, eu digo o seguinte, o pastor pode ter maior alegria do que isso? Pastor Adolfino, na primavera ter uma classe bíblica dessa, com pessoas estudando a Bíblia e felizes, e já tendo o resultado disso tudo. O meu presidente me pediu no último concílio pastoral para falar sobre as madrugadas, para todos os pastores. Aqui são 78 pastores no nosso campo, na Associação Bahia. E ele pediu, olha, fala um pouquinho sobre esse movimento. E agora está... E eu falo assim no meu distrito, pastor Edson, olha, você é de outro distrito, está gostando, está participando, implanta lá no seu distrito também. Exatamente, é isso aí. Implanta no seu distrito, não fica só aqui, vai lá. Então, nós estamos, cada dia aqui, 100 pessoas, 110. Essa semana tivemos 119 pontos conectados. Esse é um movimento de Deus. Irmã Gisele, esse é o caminho, andai por ele, tá bom? Vale a pena, aquele livro que estamos estudando, Passos para o Reavivamento, é uma coisa extraordinária. Pastor, vou parar por aqui, senão a gente fala demais. Eu vou pedir então a irmã Marileide que compartilhe uma tela.